Correção da atividade 2 da plataforma Apollo 12 filial. Prosseguindo, ou melhor, iniciando com a primeira questão. Questão 1. Complete adequadamente as frases com uma das preposições entre parênteses. O cigarro é prejudicial à saúde. Suas ideias são compatíveis com as minhas. Letra C. O respeito é essencial para a boa convivência. Letra D. Os funcionários ainda não estão aptos para esse cargo. Questão 2. O complemento nominal, destaque o complemento nominal das orações abaixo. Então, vamos lembrar aqui, recordar o que vem a ser complemento nominal. É a expressão preposicionada que completa o sentido de um adjetivo, substantivo e advérbio, tá? E essas, por sua vez, são transitivas, porque necessitam de complemento. Então, letra A. A notícia da morte espalhou-se depressa. A notícia de quê? Da morte. Então, da morte está completando o sentido do substantivo notícia. Letra B. Ela tem saudades. Quem tem saudade de algo ou de alguém. Tem saudade de quem? De mim. Então, de mim está completando o sentido do substantivo saudades. Letra C. Você tem receio daquele desvairado? Quem tem receio de algo ou de alguém. Aí, no caso, daquele desvairado. Então, daquele desvairado é complemento nominal. Por quê? Está completando o sentido do substantivo receio. Letra D. Tenho certeza de que seremos contratados. Quem tem certeza de algo, tem certeza de que? De que seremos contratados. Então, de que seremos contratados, complemento nominal. Questão 3. Coloque, considerando o termo destacado, CV para complemento verbal e CN para complemento nominal. Então, letra A. O gerente pediu. Quem pede, pede algo. Pede o quê? Que aguardassem. A quem? Aos clientes. Aí nós temos o caso de um verbo bitransitivo, ou seja, ele pede um objeto direto e um objeto indireto, certo? Então aí, aos clientes e que aguardassem, CV, complemento verbal. Letra B. As autoridades queriam o quê? Mais informações. Então, mais informações está completando o sentido do verbo querer. Então, por isso, complemento verbal, CV. Letra C. A resposta ao aluno não foi satisfatória. Complemento nominal. Aí cabe um comentário. Na última aula, ou seja, a última videoaula ou vídeo, nós estudamos o que? O adjunto, o adnominal. E no finalzinho foi passado o que? A diferença entre adjunto, adnominal e complemento nominal no que se refere quando o substantivo é abstrato em nomeação. Aí, se eu não estiver atento, eu vou ser induzido ao erro. Mas como que eu posso resolver isso? Só analisar a resposta ao aluno. O aluno que recebeu a resposta. Agora, se eu coloco assim, a resposta do aluno, aí o que? Ele é o agente. Foi ele quem deu a resposta. Aí eu vou ter adjunto adnominal, tá? E aí, no caso que nós estamos fazendo aí no nosso exercício, é complemento nominal, porque o aluno é alvo da resposta, ele que recebeu a resposta, tá bom? Letra D. Ele estava certo do seu fracasso. Então, aí é complemento nominal. Por quê? Está completando o sentido de um adjetivo.
4. Assinale a alternativa em que o termo destacado está completando o sentido de um adjetivo. Então, ó, letra A, eles agiram favoravelmente ao nosso projeto. Aí está completando o quê? O sentido de favoravelmente, que é um advérbio. Então, por isso que não é a letra A. Letra B, olha lá, ó, igual a resposta. Nomeia uma ação. Que ação é essa? Destruir. Das moradias ilegais, elas são o quê? Alvo dessa destruição. Por isso que é complemento nominal, tá? Aí, prosseguindo. Letra D. Sejamos úteis à sociedade. Aí, ó, úteis é adjetivo. Então, é essa letra aí, letra C. Lembrando que os casos que nós estamos vendo até aqui, nessa questão, são todos complementos nominais, tá? Inclusive a última, olha lá. Eles estavam longe. Quem está longe de algo ou de alguém. Está longe do quê? Da verdade. Então, da verdade, está completando o sentido do advérbio longe. Então, portanto, complemento nominal. Número 5. Assinale a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. Então, vamos relembrar aqui o que vem a ser um predicado nominal. Mas vamos ver os casos, todos os predicados. Predicado verbal é aquele cujo núcleo é um verbo significativo. Esse verbo significativo, ele pode indicar a ação, tipo João fechou a porta. Ele pode indicar um fato, tipo a casa desmoronou ou a casa caiu. Pode expressar também, pode indicar um fenômeno da natureza. Hoje está chovendo, ou choveu muito hoje. São fenômenos da natureza. Então, aí, ó, predicado verbal. O predicado nominal, o verbo, ele serve apenas como elemento de ligação entre o sujeito e o predicativo. Só para recortar aqui, ó, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, andar e virar, e por aí vai, né? E o predicado verbo nominal? O predicado verbo nominal, e lembrando, né, ou seja, lá no predicado nominal, eu só vou ter, no predicado nominal, eu só vou ter o quê? Predicativo do sujeito. Já no predicado verbo nominal, o que vai ocorrer? Como o próprio nome diz, vou ter dois núcleos. Um verbo significativo e o predicativo do sujeito ou do objeto, tá? Então, a ocorrência do predicativo do objeto só vai acontecer com o predicado verbo nominal. No predicado nominal, só predicativo do sujeito, tá bom? Aí, ó, prosseguindo. A letra A. Os viajantes chegaram cedo ao destino. Aí nós temos um predicado verbal, verbo intransitivo. Demitiram o secretário da instituição. Ó, verbo na terceira pessoa do plural. Sujeito indeterminado. O secretário da instituição é o complemento verbal. Então aí eu tenho predicado verbal. Letra C. Nomearam as novas ruas da cidade. Nomear também, igual na letra B, verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado e predicado verbal. Tá? Nomearam, é uma ação, as novas ruas da cidade, complemento verbal. E a letra D, o que ocorre aí? Ó, nós estudamos quando a oração, ou seja, ela tem o quê? Ela está invertida. Começa com predicado e, no caso, aí o sujeito está até mesmo intercalado no meio da oração. Então, tá assim, ó, compareceram todos atrasados à reunião. Colocando a oração na ordem direta, fica assim, ó, todos compareceram atrasados à reunião. Então, todos é o sujeito, compareceram é o verbo significativo, ou seja, um verbo de ação, atrasados é o que? Predicativo do sujeito. Por isso que essa letra D é predicado verbo nominal. E a letra E? Estava irritado com as brincadeiras.
Então aí eu tenho o quê? Predicado nominal. E só para fazer uma observação aí, já que é assunto da nossa matéria, quem está irritado com algo ou com alguém, com as brincadeiras. Com as brincadeiras seria o quê? Complemento nominal, caso tivesse destacado e fosse pedido para classificar. Prosseguindo. 6. Informe a função sintática dos pronomes oblíquos átonos. Então, conforme nós estudamos, os pronomes oblíquos, o, a, os, as, o objeto direto, lhes, o objeto indireto. Os outros pronomes oblíquos átonos, nós conversamos sobre isso. Vai depender o que? Da transitividade verbal, ou seja, se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, aí o termo que ele estiver substituindo será a função sintática dele. Mas aí, não há dúvidas. Letra A, lhe, oi. Letra B, o professor o respeitava bastante. Respeitava quem? Ele. Qual a palavrinha que está substituindo ele? O pronome oblíquo o objeto direto. Compete-lhe dar ordens? Lhe, oi. Perdoou-lhe sem dificuldade. Lhe, oi. Os transeuntes os olhavam com admiração. Os, objeto direto. Observe as seguintes orações. Rosária continua preocupada com o preço da carne. Predicado nominal. Então aí também tem o mesmo caso. Quem continua preocupada com alguma coisa. Continua preocupada com o quê? Com o preço da carne. Com o preço da carne, complemento nominal. Caso fosse cobrado. Não é. Já que está ali, vamos analisar isso. Número 2. Zoraide andava pelas alamedas. O verbo andar, para ele ser verbo de ligação, tem que ter o predicativo. Aí não tem predicativo, então é um verbo que expressa ação, portanto, predicado verbal. Então a primeira, predicado nominal, a segunda, predicado verbal. E a terceira, encontrei-a dormindo. Então, também predicado verbal. Então vai ser a letra B, nominal, verbal e verbal. Cheguei, chegaste. Vinhas fatigada e triste e fadigado eu vinha. Olá, olá. Na passagem acima, os termos destacados exercem a função sintática de predicativo do sujeito, tanto fadigado e triste e fadigado, tá? Então, se a gente for analisar com calma, a gente vai perceber que fadigada e triste seja a pessoa, possivelmente, com certeza, uma mulher. E fadigado e triste ele, o homem. Então, nesse caso aí, tu vinhas e eu vinha. Então, os dois sujeitos, né, o primeiro sujeito oculto, o segundo, eu, está expresso ali, né, mas nós temos aí verbo que expressa ação e predicativo do sujeito. Verbo que expressa ação e predicativo do sujeito. Então, por isso, vai ser predicativo do sujeito acompanhando, um predicado verbo nominal, com certeza, tá? Prosseguindo. Aí, coloque PO para predicativo do objeto e PS para predicativo do sujeito. O estudante estava nervoso na hora da prova. Então, nervoso, estudante é o sujeito, por isso, predicativo do sujeito. Sempre a considerei uma excelente amiga. Né? Quem é a minha excelente amiga? Ela. E qual o termo aí que substitui o pronome pessoal ela? O pronome oblíquo a. Então, PO, predicativo do objeto.
Os convidados aparentavam eufóricos com a demora da apresentação. Então aí, ó, o eufóricos, quem estão eufóricos? Os convidados, então predicativo do sujeito. Todos o julgaram inocente. Então, julgavam quem? Ele. E qual a palavrinha que substitui ele? O pronome oblíquo o. Então, portanto, predicativo do objeto. Classifique os verbos quanto à transitividade, considerando os códigos abaixo. Então, ó, verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento, tá? Ou não, não tem complemento ou não precisa de complemento, perdão. Para verbo transitivo direto, é aquele que exige sim um complemento, mas sem preposição. Verbo transitivo direto é aquele que exige complemento com preposição. Já o verbo transitivo direto e o verbo transitivo direto e indireto é aquele que eu falei que é bitransitivo. Ele exige dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Então, chegamos cedo aqui, verbo intransitivo. Só a critério, né, de você. Aí cedo é advérbio de tempo, aqui advérbio de lugar, e não é complemento verbal, tá? Prosseguindo, eles precisavam, quem precisa de algo, precisa de quê? Eles precisavam de quê? Da nossa ajuda. Então, da nossa ajuda, complemento verbal, iniciado por preposição. Então, verbo transitivo indireto. Ele fez o quê? Uma proposta. A quem? Ao oposicionistas, ou seja, aí é um verbo fazer, nesse contexto, bitransitivo, ou seja, exige um objeto direto e um objeto indireto. Ele não quis. Quem não quer algo. Não quer o quê? Outra resposta. Então, outra resposta é o complemento verbal que não vem acompanhado de preposição. Então, portanto, o verbo transitivo direto.